como presidente do Conselho Deliberativo, tenho que preservar a imagem do Corinthians, a imagem institucional do clube. É minha obrigação como presidente do Conselho. Eu tenho que ser democrata e defender a democracia corintiana, a nossa democracia, a nossa história, o Corinthians de tantas lutas. O Corinthians que se insurgiu contra a ditadura, o Corinthians que lutou pelas diretas. Esse é meu papel, é defender as nossas histórias, as nossas bandeiras históricas. Então, como presidente do Conselho Deliberativo, eu tenho que lutar para que o que está no Estatuto seja cumprido. E o que a gente tem feito hoje é defender isso. O rito está sendo cumprido. Então, deixa eu só refazer a pergunta. Então, eu não vou perguntar para você por que tem que ter o impeachment. Por que tem que ter o processo do impeachment? O que tem hoje de concreto para falar, tem que ter uma votação? Isso é importante. É a gente esclarecer, porque as pessoas confundem. Obviamente, muitas pessoas não conhecem o nosso Estatuto. E as pessoas confundem a questão policial, a questão do inquérito policial, as ações da Justiça e as ações do Estatuto. O que acontece? Nós temos um procedimento, um processo administrativo que corre dentro do clube, dentro das instâncias estatutárias do Corinthians, onde alguns conselheiros solicitaram a destituição do presidente porque esses conselheiros entendem que ele infringiu o Estatuto, especialmente quando causou prejuízos à imagem do clube e prejuízos financeiros ao clube, referente à questão da vai de bet e outras questões ligadas ao financiamento, o patrocínio da camisa. Esse procedimento tem um rito específico dentro do Estatuto, então tem um processo administrativo. Não se trata de investigar crime. Por consequência, esse fato, após uma denúncia da imprensa, de que houve o pagamento de recursos para uma empresa de lavagem de dinheiro, para um suposto intermediário que não houve, não existia, e a própria mídia tem divulgado isso, ensejou um inquérito policial. Então, assim, a investigação policial, o inquérito policial, o que vai acontecer na Justiça é a investigação de um crime. Quem apura são as autoridades públicas, é o delegado de polícia, é o promotor de justiça, é a Justiça que delibera. O que o Conselho apura é um procedimento interno administrativo, uma coisa não tem relação com a outra. O Conselho investiga, apura dentro do procedimento, no rito estatutário, se houve prejuízo à imagem do clube, se houve prejuízo financeiro para o clube. Quem causou? Alguns conselheiros entendem que foi o presidente, por ação ou omissão. É isso que está sendo deliberado no Conselho. E na polícia, quem é que é o culpado financeiramente, se houve crime ou não. São coisas distintas, uma coisa não está atrelada à outra. Uma coisa não precisa esperar a outra. Por exemplo, se na segunda-feira, quando teve a votação, o Conselho tivesse deliberado para que o processo na primeira votação não fosse em frente e tivesse sido arquivado, poderia mais à frente a polícia indiciar supostamente, aqui estou fazendo um exercício de suposição para dar exemplo, poderia indiciar o presidente e aí vocês falariam, como fica o Conselho? O Conselho arquivou, mas a polícia falou que o presidente tem culpa. Teria que começar tudo de novo. Aí você fala, mas não dá para esperar? Não dá porque não tem essa previsão no Estatuto. O Estatuto tem o rito e os prazos. E nós estamos obedecendo isso. Então, o que eu tenho que fazer, e às vezes sou criticado por isso, porque as pessoas não conhecem o procedimento, é defender que o Estatuto seja cumprido. O Estatuto determina os prazos e os ritos. Ele teve direito de defesa, apresentou sua defesa, a Comissão de Ética fez um parecer, agora tem que ter o julgamento no Conselho. É isso que se trata. E não cabe, como alguns também acham, que tem que suspender o processo e esperar a decisão da polícia. Não cabe isso, não tem essa previsão estatutária. Então, assim, eu não faço nada para prejudicar nem para proteger. Você lembra meses atrás que muitas pessoas, inclusive da imprensa, falaram, a turma está protegendo o Augusto. O pessoal da Renovação. Augusto para presidente? Claro, apoiei ele e também fui apoiado pelas pessoas pelas chapas que o elegeram, que apoiaram ele para presidir o Conselho. Isso não significa que eu tenho que proteger ou que eu tenho que acusá-lo. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho que defender o Estatuto, tenho que defender todos, tenho que defender a coletividade. Dentro do Conselho você tem várias pessoas que são de oposição e de situação, que representam o associado. Eu tenho o papel institucional de defender o poder legislativo, o poder de fiscalização e assim defender o clube também. Eu não estou atrelado ou contra ele, mas há meses atrás as pessoas me chamavam de leão de chácara do Augusto, que eu estava protegendo Augusto, que eu estava sentado em cima do processo. Então, assim, essas mudanças assim, de clima, de pessoas que me acusam de defensor do Augusto e outras pessoas agora que me acusam de estar prejudicando Augusto, isso são ventos da política. Eu tenho que estar, obviamente, ser resiliente e manter minha postura, que sempre foi aquela de defensor do Estatuto.
quando era contra a renovação e transparência, eu sempre fui Por que ele te chamou de ditador e que você queria dar um golpe? Porque ele talvez não tendo conhecimento do Estatuto, na primeira votação, o Estatuto prevê que ela pode ser por aclamação e nós fizemos esse rito. Aqueles que forem favoráveis à continuidade do processo permaneçam como se encontra. Até porque esse processo já foi submetido 3 vezes à Justiça e a Justiça deu como legal, que tudo correto, está sendo feito dentro dos termos estatutários. E aí eu entendi que tinha a maioria querendo prosseguir, mas como houve aquela manifestação me xingando ele, eu parei a sessão. Até para os nervos se acalmarem e tal. A gente sabe que é uma sessão tensa. É normal que ele estivesse nervoso, está sendo submetido a uma votação de impedimento. A gente também tem que entender que ele fica, obviamente, os nervos exacerbados, ele fica nervoso. Me xingou, eu parei a sessão, porque houve uma movimentação de pessoas lá gritando, xingamento, eu parei serenamente, tranquilamente. Depois os nervos se acalmaram, eu voltei e resolvi fazer a votação novamente, para que não tivesse nenhum tipo de mácula, que as pessoas não falassem que houve direcionamento. Então fizemos novamente a votação por cédula e o processo teve seguimento. Talvez por isso ele tenha feito esse xingamento, me chamou de ditador e tal, mas aí é uma manifestação pessoal dele que ele tem direito de fazer. Assim, eu lamento profundamente essa postura dele como presidente do clube. O presidente do clube tem que ter um pouco de serenidade também para lidar com essas situações de tensão.